No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os jogadores do Vasco que estão emprestados para outros times do futebol brasileiro e que vão retornar em 2026. Bom, não sei se vão retornar porque o Vasco não tem um plano de utilizar alguns desses jogadores. Outros sim o Vasco conta para a sua temporada de 2026. Eu vou te mostrar todos esses nomes e também a situação contratual que tem esses atletas com o Vasco. Te garanto que alguns desses nomes você vai se surpreender. Vem comigo. Para começar, vamos falar sobre o caso do volante Juan Esforza, que está emprestado ao Juventude. Juventude que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas que provavelmente tem grandes chances de ser rebaixado para a Série B. O volante argentino, contratado em 2024 sob grande expectativa, perdeu espaço no Vasco em 2025. Fora dos planos da direção e da comissão técnica, Esforza foi emprestado ao Juventude para ganhar mais ritmo de jogo e se desenvolver mais no time gaúcho. O jogador não teve sequência e defendeu o Juventude em apenas 7 oportunidades, somente 2 delas como titular. Esforza tem contrato com o Vasco até o fim de 2028 e o clube de São Januário deve tentar negociar o argentino em definitivo no início do ano que vem. Esforza foi comprado pelo Vasco por algo na casa de 5 milhões de dólares. Eu acho muito difícil o Vasco conseguir outro time para comprar ele por esse mesmo valor. É bem provável que o Vasco perca dinheiro nessa negociação. Se o Vasco conseguir vender o Esforza por 4 milhões de dólares, já estaria ótimo. Mas um jogador que não vem atuando, que não vem jogando, não vem tendo minutagem, é difícil. Lembrando, o Esforza chegou bem badalado ao Vasco, seleção da Argentina, sub-20 e tudo mais, só que no Vasco, e aqui eu diria até que no futebol brasileiro, ele acabou não se adaptando. Teve bons jogos, viveu até bons momentos, mas muito pouco. A tendência é que o Esforza não fique no Vasco. O ideal seria o Vasco tentar colocar esse jogador para jogar, que ele jogasse bem, nem que fosse um campeonato carioca, para aí sim depois o Vasco conseguir valorizar esse atleta e vender por um valor perto do que comprou. Porque hoje é difícil ter algum clube interessado no Esforza, até vai ter, mas difícil alguém que pague o que o Vasco pagou nele. Mas essa é a situação do Esforza. O segundo nome dessa lista é Lloyd Augusto, que está emprestado ao Kayseri Rizespor, da Turquia. O atacante angolano é uma das grandes decepções do Vasco nessa temporada de 2025. Ele foi emprestado para o futebol turco, onde estava antes de vir para o Brasil. Lloyd Augusto tem sido titular no Rizespor. Já são 5 partidas, 4 como titular, e ele já deu assistência, já deu passe para gol. Ele vem até tendo atuações interessantes. O Rizespor é o 10º colocado do campeonato turco. Lloyd está emprestado até junho do ano que vem e tem uma opção de compra no seu contrato. Eu acredito que se ele mantiver esse nível de atuação que ele vem tendo lá, sendo titular e tudo mais, provavelmente ele vai ser comprado e não voltará ao Vasco. Então eu acho muito difícil o Lloyd Augusto retornar ao Vasco. A tendência é que ele seja comprado pelo Rizespor da Turquia. O terceiro da lista é Maxime Domingues, que está emprestado ao Toronto do Canadá. O meia suíço chegou ao Vasco no meio de 2024 para repor a ausência de Adson. Maxime não vingou e foi emprestado no início de 2025. O meia já atuou 25 vezes pelo Toronto do Canadá e foi titular em 15 oportunidades. Até aqui ele deu uma assistência, mas não balançou as redes, números bem modestos do Maxime. Ele tem contrato com o Toronto até o fim desse ano e ele está fora dos planos do Vasco para 2026. Então a tendência é que o Vasco tente ou emprestar novamente ou vendê-lo ao Toronto, mas no Toronto ele não vem tendo grandes atuações assim no time do Canadá. O quarto nome da lista é JP, que está emprestado ao Avaí. Cria de São Januário, JP foi emprestado no início do ano ao Avaí para ganhar minutagem ao longo da temporada. De todos os nomes, dá para confirmar que o meia é o jogador que mais tem aproveitado o empréstimo até aqui. JP atuou em 28 partidas do Avaí na Série B, sendo titular em 23. Ele se consolidou como um dos destaques do time. O volante fez boas atuações e já marcou 5 gols na competição. JP será avaliado por Diniz. A direção tem boas referências sobre o jogador e tem uma tendência que o JP retorne ao Vasco para ser utilizado na temporada de 2026. É um jogador que realmente vem fazendo uma grande Série B, inclusive tem outros times grandes do futebol brasileiro que já despertaram interesse no JP, mas o Vasco vai querer utilizá-lo. O quinto nome da lista é Maicon. Sim, Maicon, zagueiro, cara. O Maicon ainda pertence ao Vasco e está emprestado ao Coritiba.
Xerifão da defesa do Coritiba, que conquistou o acesso neste fim de semana para a Série A, Maicon atuou em 30 das 37 partidas da equipe na Série B. O zagueiro estava fora dos planos do Vasco e foi emprestado ao Coxa no início do ano. Maicon tem contrato com o Vasco até o fim de 2025, ele nem voltará ao clube carioca. O jogador já tem permanência garantida no Coritiba em 2026, ele está emprestado pelo Vasco, mas não vai retornar porque o contrato dele acaba no fim de 2025. Maicon é um zagueiro que em alguns momentos foi sim importante para o Vasco, principalmente quando o Vasco se livrou ali da queda para a Série B. O Maicon fez jogos interessantes. É Lincoln, que está emprestado ao Volta Redonda. Lincoln era das grandes promessas também do Vasco, o zagueiro pode jogar como lateral, mas não se firmou no Cruz Maltino, foi emprestado para o Volta Redonda. E no Volta Redonda ele entrou em campo somente na partida desse último sábado, já aos 51 minutos do segundo tempo contra a Chapecoense. Então o Lincoln também não vem sendo aproveitado no Volta Redonda, tem uma tendência que ele retorne ao Vasco, mas que seja emprestado novamente para outro clube. Alguns outros nomes também que estão emprestados do Vasco: o goleiro Alexander, o André Ricardo, que é um atacante, né, das categorias de base do Vasco, o Lucas Eduardo, volante, que também está emprestado ao Avaí, mas que não está jogando, está no banco de reservas mofando lá, Matheus Santana e o Wesley. Nenhum desses nomes tem projeção para voltar e atuar realmente no Vasco ano que vem, mas pode ser que algum deles aproveite alguma oportunidade que pintarem algum treinamento ou algo do tipo. E é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Eu vou ficando nessa, abração do Francesco, nós fui.